Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Maurício, de Sociologia do 9º ano. E na aula de hoje eu quero te convidar a fazer aqui de maneira conjunta uma reflexão acerca dos teóricos clássicos. Iremos iniciar apresentando a grande contribuição de Émile Durkheim. Por isso que na aula de hoje eu coloquei enquanto tema geral, entendendo a relação sociedade versus indivíduos, a contribuição de Durkheim. E nessa perspectiva, eu quero com você logo iniciar apresentando, afinal de contas, quem que foi Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele é um sociólogo francês, ele também é considerado como filósofo e também é um psicólogo, tá certo? Ele conseguiu aí desenvolver uma teoria significativa acerca desta relação intrínseca entre indivíduo versus sociedade. E aqui já nasce a pergunta inicial, mas professor, afinal de contas, quem constrói quem? Quem molda quem? Será que é o indivíduo que, se relacionando com os outros, no seu cotidiano, é ele que constrói, é ele que dinamiza, é ele que dá um novo sentido à sociedade? Ou é a sociedade, a partir da ideia de coletividade, que vai moldar, que vai preparar o indivíduo para a vida harmônica em sociedade? Por isso que essa pergunta ela é muito relevante para poder iniciar apresentando a ideia central do grande Émile Durkheim. Porque para Durkheim é a sociedade que, a partir de fatos sociais, de uma ideia de consciência coletiva, que vai moldar, que vai preparar, que vai tornar o ser humano, tornar o indivíduo propenso a viver em comunidade, a viver em sociedade. Logo, já é compreensível que o Émile Durkheim ele ratifica que é a sociedade que vai formar, a partir da educação como um todo, dos costumes, da sua cultura, dos preceitos éticos, morais e religiosos, é ela que vai formar o indivíduo, ela que vai prepará-lo para justamente viver em sociedade. E aqui eu separei já uma frase de Durkheim que vai ser de maneira muito acertada para que nós possamos compreender a centralidade da sua sociologia. O que ele afirma? Disse Durkheim: a consciência coletiva é o conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade, que faz com que os indivíduos pensem e ajam de forma minimamente semelhante. Durkheim compreende que a sociedade, a ideia de consciência coletiva, é ela que vai induzir, que vai inferir de maneira significativa no comportamento humano. E a preocupação de Durkheim é justamente acerca da harmonia social, possibilitar uma formação, um preparo ao indivíduo para que ele possa viver harmonicamente com a sua sociedade, propiciando assim uma harmonia, um bem-estar coletivo. Tranquilo? E para que nós possamos compreender aqui, em síntese geral, a centralidade do pensamento de Durkheim, nós temos que elencar 4 categorias que são muito presentes em toda a sociologia de Durkheim. O que nós podemos compreender como categorias importantes? Primeiro, o chamado fato social. Para Durkheim, o fato social é justamente toda a construção que deve ser desenvolvido a partir de uma perspectiva objetiva e coletiva. As ações têm que ser propensas ao coletivo, tem que se pensar no bem comum, tem que se pensar na harmonia da sociedade, tá certo? Uma ação que foge a isso, uma ação que vai para o campo do individualismo, não faz frente à consciência coletiva e, logicamente, Durkheim vê isso como uma anomia, um perigo justamente à sociedade e à sua harmonia. E a outra categoria de grande relevância para entender a visão de Durkheim é falarmos em consciência social. Professor, o que seria então essa consciência social? Para Durkheim, é na consciência social uma ideia de consciência coletiva que paira sobre todos nós, que está justamente a construção sólida dos costumes como um todo, da cultura em geral,
passando pela educação, pela própria ética, pela própria moral. E essas verdades sociais, né, que justamente existem para preparar o indivíduo para viver de maneira saudável, juntamente com o outro, de maneira respeitosa, são necessárias para a construção e para, logicamente, a solidez da sociedade como um todo. Beleza? E a outra categoria, né, a outra ideia de grande importância para entendermos, né, a contribuição de Durkheim é justamente falarmos em coletividade. Durkheim faz uma crítica ao individualismo, faz uma crítica significativa acerca de ações egoístas, ações que pensam de maneira exclusiva somente no próprio indivíduo. Para Durkheim, a harmonia, a felicidade social, se assim podemos dizer, né, este bem-estar social, ele só pode realmente acontecer quando existir um comprometimento do indivíduo com o todo. Tranquilo? E, por final, Durkheim também valida, né, por inúmeras vezes, né, a importância das chamadas instituições sociais. Para ele, por exemplo, a família, a escola, o sistema judiciário como um todo, são de grande relevância para justamente construir uma cultura de comprometimento social e, logicamente, né, propiciar os indivíduos a estarem vivendo de maneira harmônica, respeitosa e, consequentemente, por que não, estarem felizes. E quando nós colocamos em reflexão e análise o pensamento de Durkheim, nós podemos achar, professor, então quer dizer que ele só pensa no coletivo e a questão da individualidade de cada indivíduo, né? O ser humano como um ser único, como um ser unívoco. Durkheim não nega isto. Ele justamente faz uma crítica, como falei a priori, acerca do individualismo, ou seja, a ação, atitudes pensadas unicamente no bem pessoal. Para Durkheim, a coletividade ela é algo fundamental para que a sociedade atinja seu fim e para que todos possam viver de maneira harmônica e saudável. Tranquilo? E eu quero concluir a nossa aula de hoje acerca de Durkheim, apresentando aqui outra frase que vai nos levar, né, a entender de maneira mais acertada, né, a contribuição do sociólogo. Quando Durkheim diz: a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Aqui é claro, é muito evidente, né, a ideia intrínseca de uma coletividade, de uma consciência social, né, que norteia os preceitos educativos, éticos, morais e religiosos que devem ser ensinados aos mais jovens para a posteriori também eles ensinarem à geração seguinte. Por quê? Qual é a preocupação de Durkheim nesta análise, né, sociológica? É que a sociedade ela viva harmônica e possa atingir a sua finalidade, ou seja, o bem-estar como algo que pode ser atingido para todos, tá certo? E a gente aqui pode então fazer novamente a indagação que foi feita de forma priorística, né? Mas professor, então aquela pergunta, né, será que é o indivíduo que constrói a sociedade ou é a sociedade que constrói o próprio indivíduo, né, que influencia de maneira diretiva no seu comportamento? Segundo Durkheim, é a sociedade, é a consciência coletiva que vai justamente propiciar uma formação acertada para que o indivíduo esteja apto a viver harmonicamente com o outro e assim construir a ideia e práticas que levam ao bem-estar social. Na nossa próxima aula, nós iremos aí falar sobre Max Weber, um sociólogo alemão que vai contrapor de maneira muito significativa a teoria de Durkheim. Tranquilo? E eu quero aqui, agora sem mais delongas, tá bom? Concluir a nossa aula de verdade, dizendo um pouquinho sobre a relevância de Durkheim, fazendo frente, né, a justamente a nossa realidade deste momento. Quando Durkheim nos convida a uma ideia de consciência social, de formação do indivíduo para viver de maneira harmônica e saudável
com a sociedade, nós podemos sim alinhar a questão do coronavírus. Durkheim, ele tem uma preocupação significativa com o bem-estar coletivo, com o bem-estar social como um todo. E a saúde, não só a saúde voltada ao campo financeiro, econômico, mas a saúde do ser humano, a saúde propriamente dita é algo necessário. Então Durkheim nos convida neste momento, em sua tese, a cada um de nós termos o compromisso, termos a responsabilidade com o outro, uma vez quando nós fazemos a nossa parte, nós continuamos em casa pensando sim no bem coletivo. Quando a gente pensa no outro, nós também estamos pensando em nós, porque para que a sociedade esteja bem, logicamente eu tenho que fazer a minha parte. E se o meu social estiver bem, eu também, de maneira recíproca, vou estar bem. Por isso, Durkheim, ele traz uma contribuição de grande valia quando coloca a validade e a importância de pensar no todo, de pensar no coletivo, de pensar no bem-estar social. Tranquilo? Aluno, aluna, a você um forte abraço, beleza? Fique em casa, se cuide, até a próxima aula. Vou estar aí no chat te esperando para tirar alguma dúvida, viu? Valeu, tchau, tchau.